Eu estava acompanhando a investigação de muito perto, a gente já sabia, né? É claro que quando você escuta um homicida, um psicopata ele falando, o vídeo é muito forte, né? Porque ele fala de matar uma pessoa como se estivesse tomando um café, né? E o meu questionamento é sempre esse, né, Gabriela? Como é que um psicopata como esse, alguém com esse nível de violência, fica na polícia há tanto tempo, é homenageado, né, nunca foi investigado, não tenho a menor dúvida que ele cometeu centenas de homicídios ele é um matador de aluguel, um matador conhecido no Rio de Janeiro, todo mundo que trabalha com segurança pública conhece, ele nunca foi investigado pelo Ministério Público, nunca foi denunciado pela Corregedoria, ele nunca passou, ele não tem uma perna fruto de um atentado quando trabalhava para o Jogo do Bicho, então é uma figura muito conhecida do submundo do crime, sendo ele um policial. Então, esse estado de coisa do Rio de Janeiro foi o que a gente sempre enfrentou, né? Essa não é uma questão só de embate ideológico, que a gente sempre teve, posicionamento no Rio de Janeiro. Eu fui um opositor muito duro ao governo Cabral, ao governo Pezão, do qual o Domingos Brazão fazia parte, mas não se trata disso, se trata de enfrentamento ao crime, né? Porque no Rio de Janeiro, como a gente disse na CPI das milícias, crime, polícia e política não se separam. Então, a gente não pode banalizar, eu não posso nunca achar que é normal receber uma ameaça como essa. A CPI das milícias foi em 2008, só para contextualizar quem está assistindo a gente. Não foi ano passado. 2008 foi quando eu presidi a CPI das milícias. Eu fiz a CPI das milícias porque a milícia matou meu irmão em 2006. Eu tive um irmão assassinado pela milícia. Eu vi meu pai e minha mãe enterrar o meu irmão. E aquilo foi o fator decisivo para eu arrancar coragem e fazer a CPI das milícias numa Assembleia Legislativa que era tomada de milicianos, né? Era hegemônico o poder da milícia já em 2007, já em 2008. A CPI das milícias ela teve um resultado muito profundo, ela não foi uma CPI para marcar posição. Aliás, eu nunca fiz política para marcar posição, né? Eu não gosto disso, não acho que seja esse o papel da esquerda. Então, na CPI das milícias, a gente chegou a 240 prisões de líderes de milícia. Todos os líderes de milícia foram presos na CPI das milícias. Foi uma CPI que deu resultado, né? A gente desmontou, a gente desbaratou um crime organizado com todo o perfil de máfia, que, lamentavelmente, as propostas da CPI foram 58 propostas ao governo federal, estadual, municipal, porque a milícia é uma máfia, não será um único poder, muito menos só a polícia que vai derrotá-lo, é uma ação de Estado que você tem que ter, e a gente em 2008 apontou tudo que poderia acontecer no Rio de Janeiro e que está acontecendo, né? Se lá em 2008 fizesse o que a CPI estava indicando, a gente estava com o Marielle do lado da gente nesse momento, né? A gente não teria o Rony Lessa dando essas declarações no Fantástico à noite. A gente já teria ele preso há muito tempo, ele, Adriano da Nóbrega. O Rio é um lugar que matador de aluguel funda um escritório chamado Escritório do Crime, né? Porque o Ministério Público não sabia que existia o Escritório do Crime, só eu sabia, né? Ninguém da segurança pública nunca tinha ouvido falar de Adriano da Nóbrega, nem quando ele recebeu medalha Tiradentes do então deputado Flávio Bolsonaro, que deu medalha Tiradentes ao Adriano da Nóbrega. Quando o Adriano da Nóbrega recebeu medalha Tiradentes, ele estava preso por homicídio. Então o Rio de Janeiro é isso, é esse Rio de Janeiro que a gente enfrenta, né? Então o embate não é um embate só partidário, é um embate da civilização contra a barbárie, é um embate contra o crime organizado, que está estabelecido no Rio de Janeiro de forma muito contundente, muito séria e muito estrutural. Então, desculpa o desabafo, mas eu sempre vou ouvir isso com perplexidade, por mais que eu saiba, desde 2008 que eu convivo com escolta, desde 2008 que eu ando com carro blindado, desde 2008 que eu tenho... Se eu não tivesse tomado esses cuidados, eu não estaria aqui, né? A privação da minha vida é muito forte, é muito grande, né? Então, assim, eu não aproveito uma parte muito considerável do que o Rio de Janeiro tem de melhor, porque não posso. Essa privação se estende, evidentemente, à minha família, e aí as ameaças. Não é simples, né? Imagina, eu tive que tirar minha mãe da televisão para ela não ver Fantástico domingo à noite, que é uma coisa que ela faz sempre, não podia dizer por quê. Né? Uma senhora de 84 anos. Então, chega num nível tal que as pessoas não têm ideia do que significa viver ou passar por isso, né? É muito duro. Agora, nós não podemos perder. Essa é uma guerra que a gente não pode perder.